Se oração para você ainda é uma lista de pedidos enviada ao alto, prepare-se para um deslocamento de eixo. E se orar fosse, antes de falar, aprender a escutar? Não um gritar para o céu, mas um pouso atento na única realidade viva que existe agora. Nesse ponto, Eckhart Tolle não oferece mais um ritual, e sim um ajuste de postura interior. Oração como presença é mudar de estação, sair do chiado mental e sintonizar a frequência silenciosa do ser. Pense assim: em vez de empilhar palavras, você retira o excesso. Em vez de perseguir respostas, você permite que a clareza apareça. A oração deixa de ser negociação com o universo e se torna reconhecimento do que permanece quando os pensamentos cansam de narrar. O que você pede lá fora, você começa a perceber aqui dentro. Não é passividade, é lucidez ativa, um olhar que repousa sem dormir. Na prática, isso é simples e exigente ao mesmo tempo. Lave a louça, respire sentindo o percurso do ar e esteja inteiro nessa única inspiração e expiração. Caminhe até o trabalho e note o toque dos pés no chão, o som distante, a luz sobre os objetos. Se a mente puxa para o futuro ou remoe o passado, você percebe e volta, gentilmente. Uma e outra vez. Essa volta é a oração. É como afinar um instrumento diariamente para que quando a vida pedir performance, você esteja em ponto de concerto. Curiosamente, os místicos de várias tradições intuíam algo parecido. O nome repetido, o mantra, a exequia, tudo apontava para a mesma fonte, uma atenção desobstruída que não depende de formas. Tolle traduz isso para o cotidiano moderno, sem exigir claustro ou retiro. Ele convida a testar agora no meio do trânsito, no intervalo do café, enquanto a notificação vibra no bolso. Você interrompe o piloto automático e volta ao eu sou sem adjetivos. O resultado não é mágica, é maturidade. Menos implorar, mais perceber. Menos ansiedade, mais chão. A oração, então, deixa de ser tentativa de controlar a vida e vira disponibilidade para encontrá-la como ela é. E nesse encontro, algo essencial se revela sem barulho, sem esforço dramático, sem espetáculo. Apenas presença que reconhece presença. E isso basta. E se a oração não fosse pedir, mas parar de resistir? E se o verdadeiro milagre começasse no instante em que você solta o controle e deixa o momento fazer o que o momento sabe fazer? Hoje, proponho um deslocamento simples e radical. Em vez de manipular circunstâncias, abrimos espaço para a inteligência silenciosa do ser agir por dentro, sem espetáculo, sem urgência, sem barganha. Rendição não é fraqueza, é discernimento. Antes, mente tensa, corpo acelerado, decisões reativas. Depois, respiração ampla, visão nítida, ação precisa. Erro comum: acreditar que paz vem quando tudo sai conforme o plano. Verdade: a quietude nasce quando você para de lutar com o agora e coopera com ele. Na prática, oração é baixar as armas internas, é notar o impulso de corrigir o mundo e, por um momento, não alimentar esse impulso. É tirar o pé do acelerador mental e sintonizar outra faixa, onde a presença não comenta, percebe, onde a atenção pousa no que é, e o que é revela o próximo passo com naturalidade. Quer um teste rápido? No trânsito, entre um suspiro e outro, volte ao corpo. No e-mail difícil, sinta o contato das mãos com a mesa antes de responder. Na conversa tensa, ouça um segundo a mais do que você costuma ouvir.
Esses microgestos interrompem a narrativa do ego e abrem uma clareira onde a sabedoria pode aparecer, sem ruído, sem pressa, sem auto-engano. Místicos de tradições distintas apontaram para o mesmo lugar com nomes diferentes: oração do coração, Ezequiel, Zazen. O rótulo muda, a experiência é idêntica. Quando a resistência cai, o sofrimento perde combustível e a paz deixa de ser sonho e vira matéria-prima da presença. Daí, a ação certa não surge por esforço, mas por alinhamento. Não para escapar da vida, e sim para encontrá-la como ela é e responder com integridade. Se você render hoje uma única atenção ao agora, já começou. E o resto, curiosamente, começa a se rearranjar por conta própria. Porque quando você para de empurrar o rio te leva exatamente onde você sempre quis chegar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E se a oração não fosse um pedido, mas um ajuste fino entre sentir e perceber? Uma sintonia em que o corpo confirma o que a consciência já sabe e a mente aprende a não atrapalhar. Quando essa coerência aparece, algo muda de lugar por dentro. A energia que corria em piloto automático desacelera e começa a responder ao agora, não à programação antiga. Contraste claro. Antes, pensamentos condicionados, reatividade, fadiga emocional. Depois, presença lúcida, escolhas enxutas, descanso no meio da ação. Mito: preciso pensar mais para resolver. Verdade: quando o sentir e o perceber caminham juntos, o essencial se mostra com menos ruído e mais precisão. Pense na oração como um afinador de instrumentos. Você não cria a música apertando os dentes, você alinha as cordas. 1 minuto de atenção encarnada, respiração percebida, batimentos notados, pés no chão, e o sistema inteiro começa a tocar em tom verdadeiro. Há um ganho imediato de energia quando a atenção se assenta no corpo. O sistema nervoso sai do modo alarme e volta a um ritmo inteligente. A clareza, então, não vem como esforço mental, mas como visão que brota do contato direto com o que é. Experimente agora. Inspire contando 4, expire contando 6, mantendo os ombros soltos. Nomeie silenciosamente 3 sensações corporais e 3 sons ao redor. Observe um pensamento surgir e ir embora sem grudar nele. Isso é oração em movimento, percepção que acolhe o sentir e o orienta. No cotidiano, aplique micropráticas. Antes de abrir o celular pela manhã, sinta o peso do corpo no colchão por 3 respirações. Ao tomar café, acompanhe o caminho do calor pela garganta. Na conversa difícil, pause 1 segundo antes de responder e pergunte-se: o que de fato está sendo sentido aqui? A ação certa cresce desse chão estável. Histórias espirituais antigas chamaram isso de oração do coração, recordação contínua ou lembrança de si. Nome muda, experiência é a mesma. Quando cessam os ruídos aprendidos, você percebe que nunca esteve separado do que procura. A oração deixa de ser ponte para o divino e se revela como o próprio terreno onde o divino é percebido. O interessante é que essa mudança não o torna passivo. Pelo contrário, quando o agora deixa de ser um obstáculo, ele vira aliado estratégico. As decisões ficam mais limpas, o desperdício cai, o tempo rende e a criatividade encontra passagem livre. Com alguns minutos diários, os padrões automáticos perdem gasolina. A energia vital deixa de girar em círculos e passa a se mover em direção ao que importa. Surge uma lucidez suave mas firme, que dissolve a ilusão de separação, não por debate, e sim por presença. Comece pequeno, mas comece hoje.
Escolha 2 momentos do dia para unir sentir e perceber de forma deliberada. Faça disso um pacto silencioso consigo. Quando a atenção amadurece, a oração deixa de ser evento e vira clima. E nesse clima, a paz não é promessa, é experiência disponível. E se a oração fosse menos sobre falar e mais sobre ficar? Ficar consciente, desperto, presente. Sem fórmulas secretas, sem complicações, apenas a decisão clara de habitar o ser que você já é. Quando essa intenção amadurece, o ruído perde força e a realidade se revela sem máscara. É simples, mas não é raso. É acessível, mas transforma tudo que toca. Contraste que muda o jogo. Antes, ansiedade, busca compulsiva, mente fragmentada. Depois, um eixo silencioso em meio ao caos, lucidez que não depende do cenário, ação que nasce do essencial. Erro comum. Preciso da palavra perfeita para ser ouvido. Verdade. A consciência que escuta por inteiro já é oração em estado puro. Pense na atenção como a abertura de uma lente. Você gira o anel do foco e o mundo deixa de tremer. Uma inspiração, uma expiração, e o campo interno se organiza. Não é magia, é inteligência do organismo quando você para de interferir. Nesse ajuste, a comunhão acontece, direta, viva, sem intermediários. História confirma. Do silêncio dos monges do deserto ao zikir dos sufis, o fio é o mesmo. Intenção vigilante que se oferece ao instante. Hoje traduzimos isso no cotidiano urbano. Entre notificações e prazos, você pode tocar o mesmo centro que sustentou gerações inteiras, sem palco, sem aplauso, com eficácia serena. Como praticar agora? Pare por 20 segundos e sinta o peso do corpo na cadeira. Nomeie 3 sensações físicas, 2 sons, uma emoção. Deixe que tudo esteja como está, sem corrigir. Repita ao longo do dia, ao acordar, antes de responder um e-mail, na porta de casa. A constância abre um trilho onde a presença passa sempre. Perceba o efeito sistêmico. A energia que rodava em velhos padrões deixa de se gastar e começa a servir ao que importa. Conversas ganham profundidade, escolhas ficam mais limpas, a criatividade encontra passagem. Não porque você pensou mais, mas porque percebeu melhor. O que chamamos de campo unificado da consciência não é teoria distante, é o pano de fundo que sustenta cada experiência. Quando você repousa nele, a oração não é performance, é reconhecimento. Um retorno discreto ao lar que nunca deixou de existir. Comece hoje com a ferramenta mais humilde que existe, a atenção. Uma vez, outra, mais uma, até que a presença se torne o clima no qual você vive, trabalha e ama. E então, sem esforço, a oração continua sozinha, como um rio que sabe o caminho do mar. Então chegamos aqui, onde oração deixa de ser teoria e vira critério de vida. Um alinhamento silencioso que orienta cada escolha, cada passo, cada palavra que sai da sua boca com propósito e serenidade. Antes, gestos guiados por urgência e medo. Agora, ação que nasce de um centro estável, lúcido, presente, capaz de enxergar o essencial, mesmo quando a superfície está agitada. Pense nisso como uma bússola interna, sempre apontando para o norte do ser. Você não força a rota,
Apenas confere a direção e segue, com clareza. Menos desperdício, menos ruído, menos retrabalho emocional. Mais precisão, mais escuta, mais verdade no que você faz. Quando a atenção repousa no coração da experiência, a qualidade do movimento muda. Conversas ganham profundidade, decisões perdem pressa e ganham nitidez. Prioridades se reorganizam por conta própria, porque a presença ilumina o que importa e desliga a tomada do que só consome energia. Esse é o ponto que inverte o jogo. A oração não é ferramenta de controle, é expressão da sua maturidade consciente. Não é fuga do mundo, é a postura que permite agir dentro dele sem se perder. É o maestro que rege a orquestra interna para que cada instrumento, corpo, mente, emoção, toque em harmonia. Quer praticar a partir de hoje? 3 pausas breves no dia para sentir o corpo e respirar com inteireza. 1 segundo a mais antes de responder o que te provoca. Um olhar atento ao que está vivo no outro e em você. Pequenas alavancas que mudam grandes estruturas, porque mudam a fonte de onde suas ações brotam. Olhe para trás por um instante. Antes, a vida te empurrava. Agora, você caminha com ela. Antes, a pergunta era: como eu consigo? Agora é: de onde eu ajo? E essa mudança de origem altera tudo que toca, sem alarde, sem teatralidade, com uma força tranquila que não precisa provar nada. No fim, é simples e profundo. Alinhar-se por dentro é devolver autenticidade ao viver. É permitir que o ser desperto encontre vias concretas no cotidiano, no trabalho, na família, nos incômodos e nas alegrias. Quando esse centro conduz, a existência deixa de ser sobrevivência e se torna obra consciente, feita no compasso do agora. Leve isso com você, hoje. Em cada começo, em cada término, em cada recomeço. E deixe que a quietude por trás do movimento assine o que você faz. Discretamente, com firmeza, com verdade. Aqui, agora, sempre. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.